Você que está montando o seu PC Gamer ou você que joga, você já tem o seu PC, qual que é o melhor sistema operacional para jogar? Windows 10 ou Windows 11? É bom lembrar que o suporte do Windows 10 tem data para acabar. Pois é, ele não vai durar para sempre, não é só porque você gosta muito do sistema operacional que ele vai continuar. Infelizmente, a Microsoft quer te forçar a ir para uma próxima versão do Windows. O Windows 11 ainda não conseguiu ultrapassar a quantidade de usuários para o Windows 10, inclusive em alguns momentos vai começar a perder a quantidade de usuários. Mas e aí, Windows 11 ou Windows 10? O que é melhor para jogos? Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGmall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGmall, os links estão na descrição desse vídeo. Melhor a gente ver testes para saber onde tem a melhor performance, né? Quem fez o teste foi o Peperai australiano, né? O Hardware Unboxed. Se fosse para chutar agora, sem ver o vídeo, agora, você pode até comentar. Você acha que o Windows 10 é melhor que o Windows 11? Principalmente em processadores modernos. Ele testou na 12ª geração, na 14ª geração, que é a mesma da 13ª, nos Ryzen 5000 e nos Ryzen 7000. Por que é importante esse detalhe? É importante esse detalhe porque, assim, os processadores Ryzen, eles ainda seguem, apesar de eles seguirem um esquema de CCD, onde ele tem um conjunto, né, de núcleos, onde dois complexos de núcleos, quando você tem mais do que 8 cores e 16 threads, a Intel, ela veio com os E-cores e P-cores, que são os núcleos de eficiência e o núcleo de performance, né? Então tem mais essas coisas para o sistema operacional poder entender. Ryzen 5000, né, trazem essa tecnologia, mas os Ryzen 7000 também. Os únicos que não tem são os processadores até 8 cores e 16 threads, por exemplo, o 5800X, o 5600, o 7700, o 7600, esses processadores só tem um CCD com 6 cores, 12 threads ou 8 cores, 16 threads. Mas vamos dar uma olhada aqui na performance, né? Ele começou aqui trazendo alguns testes antigos, né, que ele fez aí, por exemplo, com a 6900 XT aqui. Para quem não sabe, tem essa feature, né, da integridade de memória, que no Windows 10 ela está desativada por padrão, no Windows 11 é ativada por padrão. Isso é uma feature de segurança. E assim, eu entendo que muita gente fala assim, por mim eu desativo isso aí, eu quero o máximo de performance. O problema é, galera, o Windows ele já é uma colcha de retalhos quando a gente fala de segurança. Então, assim, eu sei que às vezes você fala, mas eu não faço nada importante. Você não dá importância pros seus dados, pra, sei lá, pro seu e-mail, por nada. Mas de repente você dá pro, sei lá, pro seu Steam, pra sua Steam. Então, de repente, é melhor, né, manter aí. Mas se você quiser, você pode desativar isso e você vai ter um pouquinho mais de performance no Windows 11, né? Tanto é que os testes que o Steve fez aqui foi justamente mostrando isso, né? Com o 12700KF, ele conseguiu, digamos que, igualar a performance. Eu considero que os 3 FPS ali tá dentro da margem de erro, né? Mas ele conseguiu meio que igualar a performance do Windows 10 nesses testes com a 6900 XT e com o 12700KF. Mas vamos lá, porque tem outros testes aqui também, ele envolveu outros processadores mais modernos. E aqui a gente tem, por exemplo, o Ryzen Zero Dawn, e ele trouxe alguns testes aqui mostrando, né, o VBS. O Ryzen Zero Dawn aqui, a diferença ainda fica, mesmo com a integridade de memória desligada, ainda fica a favor do Windows 10. Mas vamos ver alguns testes mais modernos aqui, os mais recentes, por exemplo, começando por Baldur's Gate 3. Começando no Baldur's Gate 3 aqui, aqui a gente não tá comparando performance, tá? É bom deixar claro, eu não tô comparando a performance de nenhum processador, nem ele tá comparando, ele tá comparando a performance relativa de cada processador no sistema operacional. Então você vê aqui, ó, o Windows 11 na primeira linha, o Windows 10 na segunda. Isso se repete sempre. Aqui no Baldur's Gate 3, utilizando uma 4090 em Full HD, nossa, Robson, que cenário irreal. É justamente para você não ter gargalo de GPU, para a GPU não ser o limitador, que você pode ver que em alguns casos aqui, na verdade praticamente todos os testes que a gente viu aqui, ainda tem margem para sempre empurrar mais FPS. Se for uma placa de vídeo mais fraquinha, não vai adiantar nada. Então aqui o 7800X 3D, o 7700X, 14700K e o 12700K se mantiveram com a mesma performance, seja no Windows 10 ou seja no Windows 11. Em The Last of Us Parte 1, na versão para PC, os testes mostram mais ou menos a mesma coisa. Os 12700K, ele teve uma diferençazinha ali, o 14700K também, mas não dá para considerar tipo assim, nossa, que grande ganho de performance. Pode ser uma oscilação de teste para teste, ou ainda que seja uma diferença de performance
performance é muito pequena. Depois a gente teve o Cyberpunk 2077, ele testou no mod Phantom Liberty, mas que é basicamente a última atualização do Cyberpunk, você pode considerar. E aqui a gente vê um cenário bem diferente. Então nos dois primeiros ali a gente viu, não, a mesma coisa, performance. Já aqui a gente viu uma diferença bem grande de performance. O 7800X 3D foi o que teve a maior diferença, né, em relação ao Windows 10. Então o Windows 10 ali fez 206 de média contra 188. Então perde-se bastante performance saindo do Windows 10 e indo pro Windows 11. O próprio Steve fez ali, né, algumas observações que ele falou assim, olha, a gente procurou de tudo aqui para justificar e a gente não conseguiu entender por que deu tanta diferença de performance, né? Por que foi tão mais lento, né, o 7800X 3D no Windows 10. E se a gente pegar aqui o 12700K também tem uma diferença considerável, o 14700K e o 7700X, mas nada próximo do que o 7800X 3D. Que é curioso, né? É curioso porque assim, o Windows 11, ele supostamente é um sistema operacional mais moderno, mais preparado para hardwares mais modernos. O 7800X 3D, ele é um hardware mais moderno, mas ele não traz uma tecnologia exatamente nova. O 5800X 3D já trazia um empilhamento de cache 3D, então eu diria que a grande diferença, né, se a gente comparar principalmente com o 7700X, seria o empilhamento de cache. Por que esse empilhamento de cache faz tanta diferença assim neste cenário no Windows 10 em relação ao Windows 11? É difícil dizer. Tem o Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy já é um jogo mais recente também. A gente já viu situações bem bizarras, né, em relação ao consumo de memória e tudo mais, VRAM. Mas aqui a gente focando só no CPU, a performance é basicamente a mesma, tá? Então, Hogwarts Legacy é a mesma coisa a performance no Windows 10 ou no Windows 11, apesar de ter uma oscilação. Eu tô vendo ali, ó, tá dando 2 FPS a mais e um. Mas é um empate técnico, porque você vê que mais ou menos você não vai sentir a diferença de performance. Nada a ver com o Cyberpunk, né? Olha a diferença do Cyberpunk, qual a diferença que a gente teve no Hogwarts Legacy. Ele testou também o Assetto Corsa Competizione, né? Um jogo de corrida aqui, um simulador, né? E aqui a gente vê uma diferença de novo no 7800X 3D, uma diferença considerável, saindo de 219 para 223. Diria que tá mais na mínima a diferença, né? A diferença maior, dá um pouquinho mais de estabilidade, enquanto que os outros processadores são basicamente a mesma performance. De novo, apesar de ser uma diferença mensurável, você não vai conseguir sentir essa diferença. Ela não é perceptível, ela é mensurável, mas não perceptível. Partindo agora pro Spider-Man Remastered. Spider-Man Remastered aqui, a gente viu uma diferença pequena também, a maior parte dos testes a mesmíssima performance do Windows 10 ou do Windows 11. O 7700X deu uma osciladinha, mas são 3 FPS, empate técnico, nenhuma diferença para os testes aqui rodando nessas configurações. Homeworld 3 é esse jogo aí. Aqui o 7800X 3D teve de novo mais performance no Windows 10, são 5 FPS na média e 2 FPS, 3 FPS na mínima, e os outros oscilaram mais ou menos isso. O que oscilou mais foi o 7800X 3D, mas assim, existe uma performance melhor, né, consistentemente melhor em todos os processadores do Windows 10, mas de novo, foi 2 FPS, 3 FPS, consistente também a diferença bem pequena. Plague Tale Requiem, partindo agora para um outro título também bem pesadinho, mas ainda é possível testar aqui pro CPU. O 7800X 3D aqui teve uma diferença bem grande de performance, saiu de 168 para 184, ou saiu de 184 para 168, você pode dizer que ele perdeu performance indo pro Windows 11. As mínimas ficaram iguais, mas as médias ficaram melhores no Windows 10. O mesmo pro 7700X, ou melhor nas médias e nas mínimas, pro 14700K também, pro 12700K, mas o impacto no 12700K foi um pouco menor, assim como no 14700K. De novo, o 7800X 3D foi quem mais teve uma queda de performance saindo de um sistema operacional mais antigo para um mais novo. Counter-Strike 2, o CS2, é o jogo competitivo, e aqui, sabe o que é interessante? Tive uma diferença bem grande de performance. Se a gente pegar ali o 7800X 3D, saiu de 588 para 606, ou saiu de 606, caiu para 588, e nas mínimas foi para 347, saindo de 362. No 7700X também foi bem grande, 537 de média, caiu para 486. E nas mínimas ali também foi bem grande. Então 9 FPS de diferença. O 14700K saiu ali de 543, caiu para 488 FPS. E o 12700K saiu de 384, foi para 360. Então se você for um jogador profissional aí, se você for um jogador mais entusiasta, realmente acha que cada FPS vai fazer diferença, é melhor você ficar no Windows 10 mesmo. Porque pelo menos no exato momento, com esses processadores, no CS2 você vai ter mais performance. Se é o suficiente para você ficar bom no jogo, aí já é um outro assunto. No Starfield a gente também teve diferença de performance, 5 FPS na média, ali caiu, né, 7800X 3D, os outros processadores também tiveram uma queda, 14700K também uns 5 FPS, 12700K um pouco menos, oscilou mais ou menos ali de 5. 3 FPS. Ainda é uma diferença, de novo, mensurável, mas
dificilmente perceptível, vai ser difícil você perceber essa diferença nos jogos. E pra fechar o Horizon Forbidden West, a gente começou com o Horizon Zero Dawn, aí tem o Forbidden West. Aqui a performance foi exatamente a mesma, parece que não teve impacto. De novo, não foi exatamente a mesma, porque aqui, por exemplo, no 12700K a gente teve um pouco de queda de performance, saindo do Windows 10 para o Windows 11, mas normalmente você vai ter a mesma experiência. Hitman, eu não sei porque que alguém ainda testa Hitman, mas pergunte para eles, é porque é bem CPU bound. Mesma performance, até teve, né, uma vantagem para o Windows 10, mas foi bem pequena, então se você é um grande fã de Hitman, sei lá, pega qualquer um dos dois. Watch Dogs Legion, para fechar, a gente teve aqui uma queda nas mínimas, principalmente no 7800X 3D, a média ficou na mesma, mas as mínimas deu uma piorada ali, e nos outros mais ou menos igual. O que isso nos diz? Consistentemente o Windows 10 foi melhor nos jogos, pelo menos praticamente na metade dos testes, eu diria aqui, ou quase metade dos testes, né? Eu acho que foram 6 testes que ele foi um pouco menos. Uns 6 testes ele foi um pouco melhor, de 13 jogos, então quase metade o Windows 10 consegue se sair melhor, mais perceptível mesmo só no Cyberpunk, por algum motivo, e o Steve, né, do Hardware Unboxed dele mesmo disse que falou, olha, a gente achou que meio estranho, mas a gente testou várias vezes e esse foi o resultado que a gente conseguiu nessa configuração. Então assim, se você ainda tá no Windows 10, se o teu foco são games, não vejo motivo para você fazer o upgrade. Se for só para jogo, eu quero melhor performance, eu vou pro sistema operacional mais moderno. Não parece ser o caso. E na pior das hipóteses, você vai ficar com uma performance igual ao Windows 11. E na melhor das hipóteses, vai ficar com uma performance um pouco melhor. É o caso para você, de repente, fazer um downgrade, sair do Windows 11 para o Windows 10? Também não é o caso para você fazer um downgrade, né? A não ser que você seja o paranoico do FPS. Eu paguei por todo, eu quero extrair todo o FPS que eu tenho. Aqui, a gente fala assim, de repente, 3, 5% de diferença de performance não é pouco, é muita coisa. Mas isso em 30 FPS é quanto? Nada, é nada. Isso aqui, obviamente, para jogos, como eu disse, é a melhor escolha, óbvio. Não importa quanto, se você tá a favor da diferença, vai pro Windows 10. Ou se você já tá, fica. A experiência como um todo aí depende muito do usuário. Eu, pessoalmente, não acho que valha o sacrifício de voltar para uma versão anterior. Porque eu passei muita raiva com o Windows 11 porque eu sempre uso o sistema operacional desde o começo para poder passar para vocês o feedback. E assim como todas as versões do Windows, a versão do Windows 11 quando saiu foi horrorosa. Não, o Windows 10 é maravilhoso, é porque você não usou o Windows 10 no começo. Eu usei desde o começo e foi ruim a experiência. O Windows 7 é melhor o Windows, também foi ruim. Então a experiência com o Windows 11 do começo foi péssima e hoje ela é tão boa quanto no Windows 10. Eu diria que melhor. Para mim, é melhor. Até porque eu era um dos haters de centralizar o Windows, o menu iniciar, e hoje eu sou um fiel usuário do menu iniciar no meio da tela porque é a melhor posição possível. Eu tenho que assumir. A Microsoft realmente venceu. No fim das contas, vou de Windows 10 ou Windows 11? O que você achar melhor? Eu recomendo o Windows 11. Eu gosto bastante, usei bastante o Windows 10 também, adoro o Windows 10, nenhum problema com ele. Não tem nenhum problema grave você ir pro Windows 11 hoje. Não vai afetar em nada de falar assim, nossa, mas a experiência vai ser melhor ou pior, vai ser a mesma que você tem no Windows 10. Então é só realmente uma questão de escolha, tá? Então, tanto faz, vou comprar um, vou comprar o outro. Inclusive, se for comprar, você pode usar, né? Tem vários sites que vendem as keys, né? Você pode comprar. E não sou eu que vou aqui fazer pra vocês propaganda de vá para o Windows 11, porque não, eu gosto, mas você fica no teu Windows 10, você tá feliz, fica com ele aí, não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é você deixar o like, se inscrever no canal, se inscreve no Unlock, aliás, eu acho que já passamos a marca dos 30 mil inscritos no Unlock. Não sei, se inscreve lá no Unlock, não é o mesmo que o Lock Gamer, é outro canal, se inscreve, o cara tá vendo o vídeo, nem sabe onde tá vendo o vídeo.